Depressão, ansiedade, medo, estresse. Quem já não sofreu com um desses males do século? O Dr. Gilson Denis Volpi é que vai conversar conosco sobre o assunto. Doutor, esse é um mal do século, na verdade são todos fatores que são coadjuvantes, né? E cooperam para tirar a nossa paz. Tem como sair dessa rota do medo, da ansiedade, do estresse? Bem, essa pergunta sua, tem como sair? É difícil responder. Eu acredito que não. Todos nós, dificilmente uma pessoa que não vive em sociedade, na sociedade atual, que não esteja sujeita a sofrer os problemas, as reveses da sociedade atual e, com isso, obtenha um estresse, uma ansiedade, uma depressão, uma angústia, uma aflição, um transtorno somático, ou seja, que pessoas que sofrem com o estresse e esse estresse se transforma numa doença física como hipertensão arterial, câncer, úlcera, retocolite ulcerativa, alergias de diversas etiologias, não é isso? Então, o estresse hoje ele é culpado por uma série de situações que afligem toda a humanidade. Porque é uma coisa assim, muito difícil. Você está na economia, você fala assim, não sei como que vai ser amanhã, você não sabe se vai ter alguma dificuldade financeira, quais são os rumos da economia. Você acaba vivendo com medo do futuro sem desfrutar o presente, né? Exatamente, Rose. O paciente estressado, ele tem uma qualidade de vida extremamente ruim, porque ele está o tempo todo aflito, preocupado, angustiado com a sua situação financeira, e isso abala os familiares, abala filho, abala a esposa, ou a esposa abala o marido, o esposo. Até os filhos, a gente fica afligindo. Às vezes eu penso, a gente aflige os filhos nascem lá, e daí você acaba, sem querer, influenciando os filhos, que eles percebem, né? Porque toma-se vacina para não pegar a gripe, com medo, já se antecipando para não passar por uma gripe. Quer dizer, você toma um remédio, diz que agora tem remédio também para não pegar uma gripe. Você vai dar o sintoma da gripe, nos Estados Unidos tem um remédio para você não... Quer dizer, a gente acaba se prevenindo de várias situações para não chegar a ter doenças ou mal-estar, quer dizer... A gente nem chega a passar pela situação, a gente já tem medo delas e acaba se enchendo de drogas para não passar por elas, né? Exato. Bom, você me forneceu um gancho para eu discorrer, então, em torno de uma profilaxia, uma possível profilaxia de um estresse, de uma angústia, de um quadro depressivo reativo. Pois bem, então, como seria essa profilaxia? Essa pessoa que está propensa a ter um estresse, ela pode realmente fazer uma prevenção de um estresse mais grave, de uma doença física, fazendo um tratamento psicológico, um suporte psicoterápico, um tratamento psiquiátrico, um tratamento médico. Por que não usar antidepressivos, ansiolíticos, medicamentos que induzem a um sono para ter um sono melhor, mais reparador, para que no dia seguinte ela possa trabalhar mais calma, mais sem aflição, poder planejar a sua vida. Mas isso é no caso quando a pessoa já tem se ela já está sofrendo com o problema, não é? Mas tomar remédio antes, doutor, de ter o problema? Bem, eu falei exatamente assim, quando ela tem a tendência, quando ela já está percebendo, ela pode fazer uma profilaxia de um quadro mais grave, de um quadro mais intenso. Porque a hora que ela começar a chorar, começar a se desesperar, quebrar as coisas, trombar carro, bater carro, gritar com os filhos e ter alterações comportamentais no trânsito, num banco, como esses dias eu assisti na minha frente, numa casa, numa lotérica, uma mulher, a troco de nada, eu estava assistindo, ela agrediu com palavras
a atendente lá da lotérica, entendeu? Porque ela não entendeu bem o que ela queria, ela falou horrores para essa menina. Ela não tinha culpa nenhuma. Então, o que é? Ela estava extremamente desgastada pelo estresse e ela vai descontar em quem? Em alguém. E isso são problemas comportamentais graves. Tem no trânsito. Esses dias eu assisti na televisão, Rose, um cidadão em Bauru, ele estacionou numa vaga de idoso um carro e que ele estava rebocando uma canoa enorme. E, curiosamente e desgraçadamente, na frente do local tinha um fiscal do trânsito, devidamente paramentado, com uniforme, crachá, cap, tudo, e foi conversar com ele educadamente, que ali era uma vaga para idoso, que ele não podia estacionar, ainda mais com uma canoa enorme atrás do carro. Ele nem respondeu, ele voltou, foi para o barco, para a canoa, pegou um remo de madeira enorme, voltou e deu uma surra de pau de remo no coitado do cara que está na sua função ali, vigiando, que é uma vaga de idoso. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, esse indivíduo, o nível de estresse dele está a nível de loucura já. Passou do limite, né? Quer dizer... isso, agora, você veja, são dois casos que eu assisti, um na televisão e um ao vivo. Se você... Agora imagine quantas pessoas que não estão com transtornos de comportamento em razão de um estresse, em razão de uma aflição, de uma situação ser cuidado mal controlada. Esse indivíduo necessita de tratamento. E poderia ser tudo visto antes, né? Coisas que a gente vê que as pessoas estão no limite, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, estão extremamente estressadas. Sem contar que essa pessoa está tendo problemas fisiológicos. Que o estressado, ele tem uma substância que nós temos, que é uma substância química produzida pelo nosso organismo, que ela é extremamente maléfica para o nosso organismo, que é o cortisol. Então, o cortisol, o que acontece? Quando a pessoa tem um derramamento muito grande de cortisol na circulação, aumenta o apetite, porque ele provoca uma hipoglicemia, a pessoa começa a devorar tudo que vem na frente, porque o cortisol força a abertura do apetite, dá um estresse maior ainda, prejudica o sono, ou seja, são N fatores, é uma cascata de eventos que vão acontecendo para a pessoa estressada. Além da depressão reativa, que essa pessoa tem uma qualidade de vida péssima e vai, com o tempo, deprimir violentamente. Além dos problemas gastrointestinais que a pessoa tem, isso é muito comum. Muito comum. Urinários e gastrointestinais. E de pele também, hein? Urinário também? Urinário, tem cistite nervosa, a gastrite nervosa, a colite nervosa. Eu tenho visto aqui no meu consultório, inclusive, é impressionante, eu tenho tratado pacientes com psoríasis. Que com estresse, a psoríase, ela vem violentamente. E se trata com antidepressivo, tranquilizante e um suporte psicoterápico, a pessoa melhora muito, é muito interessante. Quando estudei medicina, a gente falava em psoríase, né, o fogo selvagem e tudo, não tinha tanta conotação como tem hoje com o aspecto psicossomático. Pessoas estressadas que afloram a psoríase. Gente do céu, vamos parar de viver no limite? Vamos buscar mais paz? Pois é, a gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos daqui a pouquinho.